Oi, oi, gente, tudo bem com você? Meu nome é Jéssica Grace e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre ansiedade. Bom, ansiedade é um assunto que está super em alta, não é à toa, principalmente após tudo que está acontecendo no mundo, né? A ansiedade, ela começa a aparecer de uma forma mais substancial a partir do momento em que a gente precisa ficar isolados, a partir do momento em que a gente percebe que há uma necessidade, né, do próprio isolamento social, de se recolher, né, de estar em um lugar preso, porque a gente não pode sair, né, tecnicamente falando, apenas para fazer o essencial. E quando a gente se vê no ambiente dentro de casa, com uma ameaça lá fora, as pessoas que já tinham ansiedade acabam piorando, tendo um quadro potencializado, e quem nunca tinha se percebido com ansiedade passa a entender o que a ansiedade de fato significa. Bom, mas vamos voltar um pouquinho. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo. É normal que quando algo vai acontecer, o nosso corpo responda de uma forma aguardando esse grande evento. Então eu sempre falo que é normal, é natural, quando a gente tem, por exemplo, uma apresentação, quando a gente tem um trabalho a ser apresentado, uma prova, uma viagem, independente, né, do que seja, o nosso corpo ativa, né, a ansiedade natural, onde a gente pode se organizar melhor. Isso faz com que a gente se prepare melhor para essa situação que vai acontecer no futuro. Porém, a ansiedade, ela se torna patológica quando a ansiedade já não consegue, já limita, né? Quando a gente já não consegue mais nem fazer o que estava planejado, por medo, né, por insegurança, por acharmos que aquilo ali não vai dar certo ou que algo pior vai acontecer. Então, assim, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizado, né, a TAG, ela se apresenta de uma forma patológica porque atrapalha a vida social do indivíduo. Além disso, percebeu-se que a ansiedade, ela começava a nascer mesmo sem uma situação, mesmo sem um evento, né, que de fato iria ser realizado. Não era palpável. Na verdade, o indivíduo, ele tinha aqueles sintomas físicos da ansiedade, porém, sem saber o que estava causando nele, né, essa sintomatologia. Então, a taquicardia, o roer de unha, a diarreia, tontura, confusão mental, queda de cabelo, né, eu falei taquicardia, respiração, né? A gente percebe alteração no padrão respiratório, insônia, né? Alterações gástricas também são muito comuns, gastrointestinais de uma forma geral. Então, esses sintomas começavam a aparecer mesmo que o indivíduo não tivesse um evento. E isso começa a atrapalhar o dia a dia, começa a atrapalhar a rotina, porque se torna constante. Bom, e por que acontece isso? Na verdade, a ansiedade, ela pode se iniciar de diversas formas, né? Através de vários fatores, como, por exemplo, um trauma, né? Um trauma na infância pode trazer à vida adulta essa sintomatologia, esses sintomas da ansiedade. Porque no dia a dia, no decorrer da sua rotina, no trabalho, na amizade, nas relações, ele sempre está ali sendo bombardeado por gatilhos que fazem retomar essa memória em que gerou esse trauma, né? Então, vamos supor, eu tem um caso de um paciente que na infância ele sempre foi culpado de várias coisas que aconteciam na vida dele, mesmo sem ele ter culpa. Então, ele sempre levava a reclamação, né, por conta de várias coisas. E hoje, na vida adulta, no trabalho, sempre que acontece alguma coisa, ele já se pergunta o que foi que eu fiz de errado dessa vez.
Então, sempre que ele recebe uma ligação, sempre que, né, ele se pergunta, o que que eu fiz de errado dessa vez? Né? O que que aconteceu? Qual é a minha parcela de culpa? Mesmo ele sem saber o que aconteceu de fato. Então, traz a memória, ativa aquele gatilho, né, de pessoas adultas da confiança dele, pai, mãe ou tios, né, que sempre estavam ali apontando, falando para ele que ele era responsável por algo de errado que tinha acontecido. Esse é um exemplo. Mas a ansiedade pode ter vários tipos de gatilho. E a terapia holística consegue acessar esse trauma, né, e consegue transformar algumas crenças que estão atreladas a esse trauma e diminuir a ansiedade, diminuir a sintomatologia e até a cura, né, de fato, desse quadro de ansiedade generalizada, tá? Hoje no Brasil, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2018, 10% da população brasileira já tinha diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Isso é 2018, estamos em 2020, 2 anos, mais o advento da pandemia. Ou seja, pós-pandemia, iremos ter uma sociedade, né, diagnosticada de uma grande, uma larga escala, né? Teremos uma sociedade traumatizada, teremos uma sociedade amedrontada por um quadro que se instalou de forma mundial. Então, eu acredito que esse cenário de pós-pandemia vai ser um cenário muito assustador e vim aqui advertir vocês sobre, né, as consequências geradas pelo transtorno de ansiedade. Não deixe para depois, não deixe para se cuidar depois, porque o transtorno de ansiedade já é uma doença, já é um transtorno grave que pode causar sérios danos à sua vida no momento presente e mais para frente pode gerar outras doenças como diabetes, hipertensão, problemas coronários, né? Enfim. Então, e transtornos mentais mais graves também, tá? Então, eu quero falar com vocês sobre a importância, né, de olhar para a ansiedade da forma devida, da forma que ela merece ser vista. O transtorno de ansiedade generalizada é um transtorno mental que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado, que precisa ser curado. E você que está aí do outro lado, não se sinta sozinho. São 10% da população, é muita gente diagnosticada, é muita gente passando por isso e você precisa pedir ajuda. Não tente fugir, não ache que você vai ser estigmatizado. Não, é um problema que a gente precisa falar, a gente precisa tratar a maior quantidade de pessoas possível, para que lá na frente a gente não venha ter problemas de saúde, né, piores, como doenças graves, doenças autoimunes, doenças sem cura, câncer, enfim. Então eu venho aqui alertar para a doença do século, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Se você ainda não se percebeu, se você ainda não falou sobre isso, converse com um terapeuta de sua confiança, busque terapia, busque um atendimento que vá te abraçar, te acolher e principalmente que vai conseguir, junto a você, entender o seu processo. Estamos todos juntos e eu tô aqui para ajudar também no que for melhor. Se você gostou desse vídeo, curte, manda para as pessoas que podem se interessar pelo conteúdo, comenta e eu estou à disposição também para responder por direct qualquer dúvida que venha a ter, tá ok? Gratidão imensa, um beijo e até o próximo vídeo.